E aí, pessoal, bora falar de um tema que, olha, é figurinha carimbada em qualquer concurso de pedagogia. A gente está falando da relação entre educação e sociedade. Quem quer gabaritar precisa dominar isso, não tem jeito. Então, vamos fundo nesse assunto. Pra gente começar, já vou soltar a pergunta de R$ 1 milhão, aquela que toda banca de concurso ama de paixão. Afinal de contas, qual é a relação entre educação e sociedade? Parece uma pergunta boba, né? Mas na verdade ela é a chave para a gente entender absolutamente tudo que vem depois, todas as teorias pedagógicas. E a resposta para essa pergunta basicamente se resume a uma encruzilhada. Só existem dois caminhos possíveis. Ou a educação serve para manter a sociedade do jeitinho que ela está, ou ela serve para transformar essa sociedade. Pessoal, guardem isso na cabeça. Manutenção ou transformação. É esse jogo. É isso que define tudo na prova. Olha só que legal essa organização. De um lado, a gente tem a educação que funciona como uma âncora, sabe? Ela só serve para instruir, para reforçar a estrutura que já existe para manter os privilégios. E do outro lado, a gente tem a educação como um foguete, uma ferramenta para mudar tudo, para gerar progresso, desenvolvimento e fortalecer a democracia. Pode apostar, toda e qualquer teoria pedagógica que a gente estuda vai cair em um desses dois times. Ok, mas como é que essas ideias surgiram e foram se desenvolvendo? Para entender isso, a gente precisa dar um pulinho na história. Vamos olhar para uma linha do tempo agora, porque olha, não tem como fugir. As bancas adoram, mas adoram mesmo cobrar o contexto histórico de cada uma dessas tendências pedagógicas. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a gente vê um filme passando. Primeiro, um domínio gigantesco da pedagogia tradicional, lá com os jesuítas. Depois, um tempo onde as coisas conviveram lado a lado. Até que, pá! Chega 1932 e a escola nova chega chutando a porta com uma ideia de renovação. E aí, mais pra frente, durante a ditadura militar, o que a gente vê? A pedagogia tecnicista tomando conta. Cada período desse, gente, é um espelho do projeto de sociedade daquela época. É batata. E é bem no meio desse caldeirão de ideias que surge uma teoria que, olha, é importantíssima para as provas. A pedagogia histórico-crítica, do nosso querido Dermeval Saviani. Qual foi a genialidade do Saviani? Ele olhou para aquela briga de foice entre a escola tradicional e a escola nova e pensou, peraí, a gente pode superar isso. A proposta dele foi genial, conectar o que se aprende na escola com a vida real, com a realidade social de quem está aprendendo. Beleza? Já vimos a teoria, né? Mas agora vem a parte que todo mundo que estuda para concurso mais espera. Como é que isso cai na prova, na prática? Chegou a hora de botar a mão na massa. Vamos ver uma questão de verdade? Bora lá. Olha só essa questão da SES Gran Rio de 2019. O enunciado diz assim: apesar de não estar restrita à escola, a prática pedagógica tem uma especificidade que se caracteriza por apresentar caráter, e aí tem as opções. E aí, qual é a palavrinha mágica que define a essência da prática pedagógica? Pensa aí um pouquinho. E a resposta é intencionalidade. Essa é a palavra-chave. Não interessa se é na escola, em casa, no trabalho. Se a prática pedagógica, ela tem uma intenção, um objetivo de formar alguém. Não é algo que acontece por acaso, entende? O ponto central é esse. Educação é sempre um ato intencional. Anote isso aí que é dica de ouro. Ok, vamos subir um degrau agora? Preparem-se porque a próxima questão é sobre ele, um dos maiores nomes da educação brasileira e mundial, o cara que mais cai em concurso, Paulo Freire. Essa aqui é para separar os fortes, para ver quem está com a matéria na ponta da língua. A pergunta é bem direta ao ponto. Na visão de Paulo Freire, qual é o papel social da educação? Ó, uma dica. Lembra daquela nossa conversa lá do começo sobre manter ao transformar? Onde será que o Paulo Freire se encaixa? Só de pensar nisso, a gente já consegue eliminar um monte de alternativa errada. Fica a dica. Para a gente entender Paulo Freire, tem duas palavras que são a chave de tudo: conscientização e transformação. Para ele, a educação funciona assim. Primeiro, ela ajuda as pessoas a entenderem o mundo onde vivem, a realidade delas. Segundo, ela mostra que essa realidade não é uma sentença, que ela pode ser mudada. E terceiro, com essa consciência, as pessoas podem agir para transformar o mundo e superar as coisas que as oprimem. É um processo, entende? Show de bola! Agora vamos para outro ponto que é um prato cheio para as bancas de concurso: a comparação entre as classificações do Saviani e do Libânio. Pessoal, entender a diferença entre como esses dois organizam as tendências pedagógicas é uma verdadeira mina de ouro na hora da prova. Presta atenção. Olha que mastigadinho que está nesse quadro. O Saviani, o critério dele é a relação educação-sociedade. Aí ele divide em teorias não críticas, crítico-reprodutivistas e críticas. Simples.
Já o Libânio, ele olha para o contexto sociopolítico da coisa. E aí ele divide em duas grandes caixas. Pedagogia liberal, que é para manter tudo como tá, e a pedagogia progressista, que é para transformar. A diferença parece pequena, né? Mas na hora de responder uma questão, ela é gigante. E como sempre, teoria sem prática não adianta muito, né? Então bora voltar para as questões. Como é que essa diferença entre Saviani e Libânio costuma aparecer? Vamos ver um exemplo real para isso ficar bem claro de uma vez por todas. Saca só essa questão da FGV. Ela pede para marcar a alternativa incorreta. E o que a banca faz? Na malandragem. Ela mistura as ideias de Saviani com as de Libânio. Ela bota lá no meio das opções o termo concepção pedagógica liberal. Quem não está ligado na diferença cai que nem um patinho, porque liberal é um termo que o Libânio usa, não o Saviani. Viu só a pegadinha? Bom, pessoal, estamos chegando na nossa reta final. Agora é aquele momento de amarrar todas as pontas, de sintetizar o que a gente conversou aqui. Vamos focar naquilo que é o filé mignon, o que realmente vai fazer a diferença na hora H, lá na prova. E para ajudar a fixar tudo isso na memória, vamos fazer um resumão com os conceitos principais. Agora é a hora de revisar e ter certeza que os pontos mais importantes ficaram bem claros na cabeça. Então vamos lá, resumo para gabaritar. Primeiro ponto, a educação sempre vai estar em um de dois times, manter ou transformar a sociedade. Ponto 2, cada tendência pedagógica nasceu num contexto histórico específico, não foi do nada. Ponto 3, Saviani classifica as teorias olhando a relação educação x-sociedade, se são críticas ou não. Ponto 4, Libânio olha para o cenário político e divide em liberal e progressista. E finalmente a palavra de ouro dos concursos, intencionalidade. Com esse mapa mental, dá para resolver uma montanha de questões. E para a gente fechar, fica uma pergunta, uma reflexão que no fundo está por trás de toda essa teoria e de toda a questão de concurso. Qual é o papel de quem educa na sociedade? É ser um agente que ajuda a manter tudo como está ou ser um agente que impulsiona a transformação? A resposta para essa pergunta define não só a nossa prática em sala de aula, mas também o futuro que a gente está ajudando a construir. Pensa nisso.